Dentro do conceito do que é certo e errado, a primeira coisa, não é tão óbvio, não é preto no branco o que é certo e o que é errado. Porque o que vai definir uma ação, antes de tudo, é a motivação com a qual a gente faz aquilo. Para uma ação ser completa, eu tenho que ter a intenção de fazer aquilo. Eu tenho que cumprir a ação, concluir a ação e regozijar por ela. Isso que faz com que uma ação seja completa, que seja ela positiva ou negativa. Mas ações negativas existem. São ações que a gente faz, como eu disse, com a raiva, com a inveja, com os ciúmes, com o apego e assim por diante. E tem ações que elas geram sofrimento nos seres. No momento no qual eu vou adquirir algo materialmente que não me foi dado, ou seja, estou roubando, ou qual eu vou tentar levar a pessoa a uma visão da realidade diferente daquela que eu tenho, a mentira, no qual eu vou estar gerando sofrimento no outro através que possa ser matando um ser também, né? Tudo isso são ações negativas. E é por essa razão que existem ações negativas, que são ações nas quais nós mesmos criamos causas, que em algum momento a gente vai ver o resultado disso, e pelo fato da gente não querer sofrer, que é importante a moralidade. O que é moralidade? Em tibetano é dada a definição de Sem-sum. Sem é mente, sum é proteção. É a proteção da nossa própria mente das ações negativas que nós iríamos fazer normalmente. Ou seja, eu vou acabar tendo um compromisso comigo mesmo de abandonar aquilo que eu sei que é negativo e de cultivar aquilo que é positivo. A moralidade no budismo é de 3 tipos. A moralidade de abandonar ações não virtuosas, de cumprir ações virtuosas e de beneficiar os outros. Esses são os 3 tipos de moralidade. E dentro delas, elas se desenvolvem em vários votos que existem, né? Pode ter o voto de não matar, de não roubar, de não mentir, de não ter uma relação sexual negativa, ou seja, que seja baseada principalmente na luxúria, né? A luxúria, o que é a luxúria? É a definição de luxúria, a própria etimologia da palavra luxúria é a falta de consideração pela dignidade do próprio objeto de desejo. A não consideração pela dignidade do próprio objeto de desejo, ou seja, quando eu quero a outra pessoa unicamente pelo meu prazer e não levo em consideração a felicidade do outro e a dignidade dele enquanto ser humano. Então, tudo isso são ações negativas. Mas pode acontecer da gente ter vontade de fazer algo que a gente sabe que não é bom? Claro, por isso que é a importância da moralidade. Uma outra coisa é a ética, onde a gente vai entrar para discutir o que é certo e o que é errado. Isso é uma outra coisa, a gente poderia passar horas discutindo sobre ética. Mas dentro da ética que a gente acaba acreditando, a moralidade é essencial, que é a nossa capacidade de seguir aquilo que a gente sabe que é certo e de abandonar aquilo que a gente sabe que é errado. Isso é essencial no nosso caminho, né? E no budismo, a moralidade ela se desenvolve em 3 tipos de votos, que são os votos para a liberação pessoal, que são principalmente conhecidos como os votos monásticos, que são votos que são principalmente relacionados à nossa conduta externa. Não matar, não roubar, não mentir. Esses são os votos mais comuns, não ter relações sexuais que sejam de uma forma errônea, ou seja, que sejam baseadas na traição, que sejam baseadas na falta de consideração pela dignidade do outro. Não tomar substâncias que tirem a clareza da mente, porque no nosso processo de desenvolvimento interior, ter controle, ter clareza de nós mesmos, da nossa mente é algo extremamente importante. E se a gente acaba tomando refúgio em substâncias para fugir das nossas angústias e das nossas situações de sofrimento, isso vai fazer com que cada vez mais a gente crie uma dependência diante disso. E no que a gente perde controle da nossa mente, a gente acaba fazendo ações negativas, e mesmo que eu não tivesse controle, eu posso estar bêbado. Se eu bêbado fizer uma ação negativa, sempre é uma ação que eu cumpri, eu sou responsável por ela. Não é porque eu estava bêbado que eu não sou responsável pelo que eu fiz. Então, diante disso, a gente abandonar o uso de drogas e de bebidas alcoólicas do ponto de vista de não perder o controle da nossa mente é extremamente importante também. E dentro desses votos, eles são os votos da forma mais comum. Existem os votos que entram dentro dos votos monásticos, que vão se desenvolver em 36 votos, 254 e assim por diante. Mas os votos mais importantes também são os votos do Bodhisattva, que é o 2º nível, que são votos mais internos, como que eu devo me relacionar com o mundo com uma base de amor e compaixão.
Então, na base de amor e compaixão pelos seres, como eu devo me relacionar com o mundo? Não de um ponto de vista externo, mas de um ponto de vista interno. Depois existem o que são chamados dos votos no caminho Vajrayana, ou dos votos tântricos, que ainda são votos mais profundos da visão de mundo que eu devo ter. Por exemplo, nunca se esquecer da interdependência, sempre se lembrar da interdependência na qual nós vivemos, sempre manter uma relação pura com o nosso próprio guia espiritual, com o nosso guru. Isso é apenas um exemplo desses votos. Tem um outro voto do Bodhisattva que diz: sempre que alguém nos pedir algo que verdadeiramente necessite e que nós pudermos dar, devemos dar. Então, isso são alguns exemplos disso, né? Mas o que eu acredito, tem outros votos importantes, por exemplo, que são os votos do treinamento mental, Lojong, e tem alguns deles que eu acho muito importantes hoje em dia, que é não falar mal dos outros. Né? O voto literalmente diz, não falar sobre as qualidades em falta dos outros. Que na verdade não falar dos defeitos, não criticar os outros, não falar da vida dos outros, não se meter na vida dos outros, que são coisas tão simples, né? Mas ao mesmo tempo importante para nós. Manter as próprias responsabilidades, não jogar a nossa responsabilidade sobre alguém. São alguns exemplos que tem sobre isso. Não esquecer de olhar nos nossos próprios olhos e, na verdade, lidar com os nossos venenos mentais, não fugir da gente mesmo, em poucas palavras. Né? Valorizar o veneno mental mais forte como o primeiro que a gente precisa lidar com ele. E vários votos. São 18 votos e 22 conselhos que são muito importantes. Mas eu acho que a essência que eu quero dizer é a moralidade, ela é extremamente importante para nós. A automoralidade. Porque existe uma moralidade imposta. Eu posso dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, senão você vai para o inferno. Se você fizer, você vai para o céu, você vai ter isso, aquilo. De moralidade imposta, ela existe em todas as religiões, mesmo no budismo. Eu pessoalmente acredito na automoralidade, na qual a gente reconhece a importância de fazer certas coisas, reconhece a importância de abandonar outras, e a gente faz um voto com a gente mesmo. A dificuldade da moralidade hoje em dia é que a gente não respeita a nossa própria palavra. Então, se a gente não tiver respeito, se a gente não tiver respeito e compromisso com a gente mesmo, a gente não vai conseguir manter nada, tanto com nós quanto com os outros. E com isso a gente vai sempre um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para frente, um pouco para trás. Por quê? É claro que vai ter momentos de dificuldade. Se eu tomo um compromisso de não criticar o outro, vai ter momentos no qual eu vou ter vontade de criticar? Claro, mas o que eu faço? Mordo a língua. Não vou falar, porque é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Isso é moralidade, é extremamente importante. É algo que nos dá segurança, certeza que a gente vai conseguir seguir bem o caminho que a gente traçou para nós mesmos.